Olá, aluno, tudo bem? Vamos continuar a nossa disciplina de programas de autocontrole, falando agora do elemento que eu considero mais importante de qualquer indústria que elabora alimentos, né? É até ousadia falar que um é mais importante que o outro, mas água de abastecimento, sem água não tem como fazer nada. Então, falando agora de água de abastecimento e gelo. Sem água, sem atividade alguma. Não existe nenhuma indústria que elabore alimentos que não precisa de água em qualidade, né? Ah, fala, mas na minha empresa não, só tem água no banheiro, mas tem, não tem? Então, e a água é imprescindível para a higiene. Você tem que lavar as instalações. Então, mesmo essa água ela é imprescindível, tá? Porque você processa alimentos. Alimentos são fontes, né, de cultura, meios de cultura propícios, ainda mais que eles estão em processamento. Deve ser de quantidade e qualidade comprovadas. Não basta a quantidade, tem que ter qualidade, tá? A origem dessa água, ela pode ser tanto pública ou própria. Então, a água que dos estabelecimentos só pode ser de origem pública, da rede pública. Não, ela pode ser pública ou própria, né? E no caso de água sendo de origem própria, ela pode ser subterrânea ou superficial. Claro que há diferenças em relação ao tratamento que uma e outra recebe. Se a água for da rede pública, ela não precisa de nenhum tratamento adicional, a não ser cloração. Nós vamos falar especificamente. Se a água for de origem própria, vai depender. Se ela for subterrânea, ela vem de um poço artesiano, né? Ela não vai precisar também de nenhuma. Claro que é necessário fazer uma análise inicial dessa água. Se ela atender o padrão de potabilidade, e essa água ela é constantemente enviada para análise, né? Existem as frequências, nós vamos falar dela, tá? Dessas frequências, mas se essa água atender os padrões de potabilidade, essa água subterrânea ela não precisa passar por nenhuma estação de tratamento, diferente da água superficial. Uma água superficial de uma nascente ou de um leito de rio, essa água, sem dúvida nenhuma, precisa passar por toda uma estação de tratamento de água, uma ETA, né, para então enquadrar nos padrões de potabilidade e ser utilizada na indústria. Tá? Deve-se preservar o poço artesiano e nascente. Muita gente nem sabe onde fica o poço artesiano ou a nascente de onde é coletada a água que abastece os seus reservatórios. Então tem que saber onde é que fica e tem que ir lá conferir se esses pontos, né, onde são principalmente a nascente, o poço artesiano ele é bem construído, ele é protegido, não tem como você ter acesso, sujá-lo, né? Mas a nascente sim. Então a nascente tem que ser bem protegida e bem monitorada. Os reservatórios da empresa ou reservatório devem estar sempre higienizados e mantidos, assim como a canalização. Então tem que estar tudo bonitinho, não adianta você ter um reservatório limpinho, bonitinho, com grande capacidade, se a canalização é uma canalização antiga, com furos, velha, com ferrugem, etc. Tá? Análises completas, frequentes e confiáveis. Na empresa, primeira coisa quando se pensa em qualidade, em análise da água, da qualidade da água, é definir os PCAs, ou pontos de coleta de água, que são os pontos que você vai escolher, estratégicos, onde você vai fazer a coleta de água para fazer a análise. Tá? Você fala, mas professor, se a água é a mesma, a origem é a mesma, por que eu vou fazer diversos pontos dentro da indústria? Basta um só. Não. Porque as canalizações que levam a água dos reservatórios até as seções são diferentes. Então elas podem passar por diferentes situações. Podem ser, uma está mais enferrujada, tem uma obstrução, uma formação de incrustações, vazamentos, etc. Então os PCAs devem ser estrategicamente distribuídos ao longo das seções da empresa. Tá? Bom, análises completas frequentes. O que é essa análise completa? Nós vamos ver nos padrões de potabilidade da água que existem análises mínimas. Então, que você deve fazer na água de abastecimento com uma frequência grande. Uma frequência, que eu vou falar lá, mas eu recomendo pelo menos uma análise mensal para aqueles estabelecimentos que já estão começando as suas atividades, né, que não têm ainda um histórico a respeito da sua água. Né, isso para águas que são de origem de poço artesiano. Aquelas águas superficiais, a análise tem que ser mais frequente. Tá? Bom, e, como eu já havia adiantado, a cloração ela é essencial
e imprescindível, independente do tipo da origem da água, toda água tem que ser clorada, tá? Isso está previsto na circular 175. Bom, falando aqui ainda de água, sistema de cloração. Então a gente está falando de sistema de cloração. Pode ser por pastilhas, aqui tem pastilhas. Pode ser por gotejamento, né? Por bomba de cloração, nós vamos ver. Então, existem diversos sistemas de cloração. Vou elencá-los aqui. Então, sistema de cloração automático, alarme visual e sonoro. Independente do tipo que você vai usar, você tem que ter um sistema automático, que você não precisa estar lá manualmente colocando cloro no reservatório, tá? Com alarme visual e sonoro para o caso de acabar esse estoque de cloro. Então, por esse motivo, a cloração por meio de pastilhas ela é preterida em relação à bomba de cloro. Porque na bomba de cloro, eu vou mostrar para você imagem, a cloração ela é automática. Existe uma bombinha que vai funcionando e vai jogando cloro. Então, se acabar a solução estoque de cloro, ela de alguma forma tem como fazer um sistema elétrico aí que ele aciona não só o alarme visual, mas sonoro. Toca uma campainha, opa, está acabando o cloro, preciso ir lá trocar. Porque uma vez sem possibilidade de cloração na água, nenhuma atividade da empresa pode ser realizada. Então, mais uma atividade antes do início das atividades da indústria, mais uma função do controle de qualidade antes do início das operações, na manhãzinha, para a sua conta. Além de higiene, manutenção, vestiários sanitários, barreiras sanitárias, sistema de cloração. A água está sendo clorada? Está com cloro total, cloro residual livre e pH ok? Porque se não tiver, não pode começar nenhuma atividade industrial. Ok? Então, por esse motivo, por causa do alarme visual e sonoro, dificilmente você consegue um sistema que identifique que a pastilha está terminando. Pode ser usado? Pode, só que o monitoramento vai ter que ser um monitoramento mais de perto e humano, né? Vai ter que ter alguém presente ali com mais frequência, demandando gente para ficar observando se essa pastilha está acabando ou não, tá? Dispersão por todos os reservatórios. Então, como é que acontece? Vou até passar o próximo aqui, slide. Passa todos aqui. Tempo mínimo de contato, 30 minutos. O que quer dizer isso? A água, após ser clorada, ela veio do poço, ela veio do poço artesiano ou veio da estação de tratamento de água. Ela está porreta. Ela vai ser clorada, certo? E vai dar entrada no reservatório. Então, a cloração vai ser anterior isso tem que ficar muito claro, a cloração tem que ser anterior à entrada, ao ingresso dessa água no reservatório maior da empresa. Não é o contrário, a água está no reservatório, na hora que ela for sair para a área industrial, ela tem um ponto de cloração. Não, porque o cloro tem que ficar em contato e disseminado com a água pelo menos 30 minutos, que é o tempo que ele vai levar para disseminar, para o cloro se disseminar e se distribuir homogeneamente numa agora solução, né, de água, e para agir diante, para ele agir diante de bactérias, ser quelado por alguma matéria orgânica que ali exista, e ainda sobra alguma coisinha que a gente chama de cloro residual livre, que é o que me importa, que é o cloro residual livre que vai fazer a higienização das minhas mãos, das superfícies lá na indústria. Entendeu essa colocação? Bom, então, se você tem um reservatório só, tá, beleza. A cloração acontece antes do reservatório, fica lá por 30 minutos. E na hora de ser dispersado, vai para a indústria. Mas e se houver mais de um reservatório? Essa cloração vai ter que ser feita antes do primeiro, para que a água já vá clorada para os demais reservatórios. Entendeu? Então, para resumir a conversa, o ponto de cloração tem que ser anterior ao sistema de reservatórios de água da empresa, ok? O pH da água a ser clorada tem que ser menor que 8 para esse cloro ser eficiente. Tá? Se a água for muito alcalina, esse cloro não vai se ionizar e ele não vai fazer o que tem que fazer, que é ter a sua atividade bacteriostática exercida. Tá? E na distribuição, o pH tem que estar entre 6 e 9,5 pelo mesmo motivo, que inclusive é o padrão de potabilidade para pH para água. Ok? Muito bem. Nessa figura, não é um bate-bola, mas eu poderia perguntar, o que eu estou querendo mostrar nessa figura? Eu quero mostrar reservatórios 1 e 2
bem identificados, olha que gracinha, identificação desses reservatórios. E aqui quem? O alarme sonoro. Se porventura a bomba de cloro está aqui atrás, se porventura a bomba de cloro, o nível de cloro estoque, solução estoque de cloro, baixar demais, isso aqui vai soar e a empresa inteira vai escutar, o controle de qualidade vai lá, ou o responsável, e completa com o restante. Ok? Muito bem. Sistema de distribuição, importantíssimo que esse sistema de distribuição seja o quê? Mantido adequadamente. Porque se ele não for mantido adequadamente, perde-se todo o trabalho de coletar uma água boa, fazer com que essa água tenha padrão de potabilidade, possivelmente para uma estação de tratamento, ou mesmo também numa cloração. Então, se a manutenção não for boa, esse sistema de condução de água, vai haver incrustação, né? Com incrustação pode haver formação de biofilme bacteriano, uma fragilidade da parede dessas tubulações, mesmo que elas sejam tubulações de aço inoxidável, vai promover fissuras na superfície, né? E, consequentemente, exposição das camadas que podem oxidar desses canos, dessas conduções, e acontece que a ferrugem aí, você tem uma quantidade de ferro, você tem alteração uma possível alteração, dependendo da extensão da lesão à parede do sistema de distribuição, você tem uma alteração nos padrões físico-químicos da água, ok? Bom, as saídas de água lá na indústria nunca podem ser submersas, principalmente em tanques de triparia e esterilizadores em que há águas sujas, porque essa água pode, no momento de diminuição da pressão de saída dessa água, voltar e o sistema inteiro ser banhado, né, drenado com água suja. Por isso existem, nesses casos, existe a instalação de vacuum breakers, que são válvulas, né, que impedem que se a pressão externa for maior que a interna, essa água reflua para o interior do sistema de tubulação, ok? E nunca fins de linhas bloqueadas. Não existe um final de linha com um tampão lá de água em estabelecimento, porque isso aí, essa água vai ficar parada e vai ser ótima para a proliferação de bactérias, principalmente aquelas bactérias que são anaeróbicas, porque com o tempo aquela água vai ficando sem oxigênio e a proliferação de bactérias anaeróbicas, o que é totalmente indesejável em uma empresa de produtos de origem animal, ok? Bom, falei até aqui, água de abastecimento é muito importante, como eu chamei a atenção. Vamos fazer o seguinte, vou até dar uma parada nessa aula, para que você reflita sobre tudo que foi visto, porque daqui para frente eu vou dar alguns exemplos práticos, né? E vamos continuar a explanação sobre esse elemento, que é, para mim, um dos mais importantes e que exige comentários até adicionais em relação a outros elementos, ok? Então, por hora, bons estudos e a gente volta na próxima aula continuando com água de abastecimento. Boa sorte e obrigado.